Estou casada há 7 anos e estou virgem até hoje, devido à impotência sexual de meu esposo. Mas nós nos amamos muito. Já procuramos o médico várias vezes, mas não obtemos resultado nenhum. Será que mesmo diante de tanto amor no nosso casamento, não é válido para Deus? E em nosso caso, sexo oral é considerado pecado? Às vezes chega umas batata quente aqui na mão da gente. Pois é. Então, em Mas primeiro o que que você lugar... pode, uma coisa que é preciso dizer, eu quero dizer porque esse assunto é muito delicado, né? A gente não pode aqui também entrar em muitos detalhes, porque cada caso é um caso, né, padre? Precisaria, às vezes, uma conversa mais demorada com o casal, mas assim, em termos gerais, o que que se pode dizer? Então, em primeiro lugar, é necessário dizer que seja duro de que a impotência sexual pode ser, inclusive, causa de não existência do matrimônio. De não consumação. De não consumação, exatamente. Porque não é só o amor que faz o matrimônio, mas, como a gente dizia, o ato conjugal não é um elemento acidental na vida do casal, é essencial ao casamento. E se não há uma capacidade física para realizar esse ato, o casamento pode não ter sequer existido. O Código Canônico, direito canônico, isso bem claro, né? É uma das causas de nulidade. E nesse caso, sim, claramente o sexo oral seria um pecado. Agora, padre, se esse casal, mesmo que eles não possam ter o ato sexual nunca, mas eles queiram viver juntos, podem? Como deve ser a vida deles, então? Poderiam viver juntos, mas... Só que não serão marido e mulher. Exatamente, como irmão e irmã. Serão como irmãos. Exatamente. É difícil, né? Difícil. Alguns entenderem isso, mas porque, repito, o ato conjugal não é algo meramente acidental na vida do casal, é essencial para construir um matrimônio. E no caso, como foi perguntado agora, o sexo oral, nesse caso, ele exclui aqueles 3 elementos que nós falamos, sim, que não podem ser realizados devido à impotência do esposo. Certo. Eu queria aproveitar aqui, porque essa é uma pergunta que também fazem muito, nos nossos programas aqui, essa pergunta aparece muito. A diferença entre sexo oral e as carícias orais, né? O padre João Moana, por exemplo, num dos seus livros, o livro chama-se Céu e Carne no Casamento. Céu e Carne. João Moana, que um padre respeitado, inclusive ele era médico, e ele dizia o seguinte, que as carícias orogenitais são válidas se o casal precisa disso para, vamos dizer assim, consumarem juntos um ato sexual de maneira harmoniosa. Mas nunca o casal pode realizar o ato sexual de maneira oral, ou seja, chegarem aí à consumação do ato sexual por via oral. Aí realmente não atinge uma das condições que Exatamente. o senhor Aí é necessário distinguir 2 temas interessantes para a vida sexual do casal, que o primeiro é o que são chamados atos incompletos. São os abraços, os beijos, que não têm relação direta com o ato sexual. Certo. Os atos incompletos são lícitos? São lícitos sempre que não deem perigo próximo de uma poluição. Certo. Mas tem um abraço com minha esposa, um beijo, e que isso gerar excitação, algum tipo de excitação. Seria ilícito? Não, desde que não haja perigo de poluição. Esse é o critério. Um segundo caso são os chamados atos complementares ou preparatórios. São os atos que preparam o ato sexual em si ou que complementam o mesmo. Por exemplo, aí entrariam as chamadas carícias orogenitais. São lícitas desde que seja para preparar o ato conjugal. A consumação normal. Exatamente, como preparatório. E os complementares. Por exemplo, se o homem atinge o ápice da relação e a mulher não. Ou seja, ele cumpriu aquelas 3 condições que dissemos antes. E a mulher não chegou ao ápice, né, do prazer. Poderia ter algum tipo de carícia que fizesse com que ela chegasse? Sim, isso é lícito. Inclusive, há 2 anos atrás, eu tinha uma certa dúvida de se essa questão, como não é exposta tão concretamente pelo magistério, como dizíamos, se isso é unânime entre os teólogos. E fiz uma consulta pessoal a um sacerdote que é consultor da Congregação para a Doutrina da Fé e do Pontifício Conselho
para a família. Muito E ele disse importante que há isso, uma unanimidade entre os teólogos, que isso é doutrina segura. Quer dizer, eu vou tentar explicar isso, padre, com um pouco mais de detalhe, para ver se as pessoas entendem. E o senhor diga se é isso mesmo ou se eu estou errado em alguma coisa. Quer dizer, o casal pode se ajudar mutuamente nas suas carícias orogenitais, de oral, de boca, para que o outro possa chegar ao orgasmo, ok? Mas desde que a relação seja realizada de maneira natural, que nós sabemos, ok? São lícitos. Então, se durante o ato o marido chegou à consumação, chegou ao orgasmo, e a esposa não chegou, ele pode ajudá-la, inclusive com as mãos. Exatamente. Com os lábios, para que ela Exatamente. chegue. Pronto, eu acho que não precisa dizer mais do que isso. Falei certo? Falou certo. Tenho 25 anos e estou casada há 5 anos. Estou grávida do meu primeiro bebê e descobri que meu marido é viciado em pornografia. Então, em primeiro lugar, acho que já é um grande passo o esposo ter aberto esse tema Conversado. para a esposa. Há muita esperança aí. Agora, um elemento que nós não comentamos aqui e que a senhora deveria ter muito claro é que, para viver a castidade conjugal, porque os esposos são chamados a viver a castidade, não se conta somente com as forças humanas. Não é uma luta somente ascética, mas é uma luta que conta sobretudo com o auxílio da graça de Deus. E é quase impossível viver a castidade sem o auxílio da graça de Deus. Santo verdade. Agostinho dizia, ninguém consegue ser continente se Deus não concede a sua graça. É verdade. Isso nós todos sentimos. Nós não somos naturalistas, não contamos somente com nossas forças, não somos pelagianos. Nós acreditamos que necessitamos da graça de Deus. E no ponto concreto da vivência da castidade, ou seja, para que ele abandonasse esse vício da pornografia, ele deveria contar muito com a graça de Deus. Então, são os grandes remédios que o seu esposo deveria empregar. O primeiro é, digamos assim, um aspecto positivo da luta para viver a castidade, que é orar. Se ninguém pode ser casto, se Deus não concede, qual o segredo? Pedir a Deus. Receber os sacramentos, se confessar, implorar de Deus a graça da fortaleza, porque nós vivemos num mundo empapado de sensualidade. É sair na rua, olhar para uma banca de jornal, parece um açougueiro ali, cheio de carne pendurada. Né? São as mulheres que andam mal vestidas, e isso tudo, vice-versa, os homens também. Então, para viver essa santidade, essa pureza no meio do mundo, e nós somos chamados a uma grande cruzada para restaurar a pureza, porque nós estamos sendo tratados como bestas, como animais, vivemos o sexo, a sexualidade como se fôssemos animais irracionais. Para viver essa castidade, ou seja, orientar a minha sexualidade segundo a reta razão, o primeiro remédio é a graça de Deus, através da oração e através dos sacramentos recebidos. O segundo grande remédio já dão os grandes mestres espirituais, que é o de fugir. Fugir. Não, ganha quem quer... É a única fuga Exatamente, heróica. é válida. Porque nesse ponto, quem quer ser valente, acaba caindo. Então tem que querer ser covarde. Ser humilde e colocar um filtro no computador não resolve absolutamente, mas ajuda bastante. Ajuda. Outro Ajuda. segredo, você é o marido, a mulher que tem computador no escritório, num quarto isolado, coloque o computador na sala de estar. Para todo mundo ver. Para todo mundo ver, porque E você não pelo tem menos coragem por de abrir uma vergonha cena você não vai pornográfica. abrir. Acordei 3 horas da manhã, peguei meu marido na internet vendo filme pornográfico na internet, cenas pornográficas. Acabou meu casamento. Não quero mais saber dele. Peraí, não é assim não. Entendeu? Acho que a primeira coisa é isso. Não acabou seu casamento por causa disso, não. Seu marido não é um monstro por causa disso, não. Não é só seu marido. Veja, não estou justificando o erro dele. Eu só estou querendo dizer o seguinte: ajude o seu marido a vencer o problema. Porque eu que sou homem, o senhor que é homem, todo homem sabe como nós homens somos extremamente atraídos pela pornografia. Padre, quando eu era cadete aqui na AMAN, todos os armários dos meus colegas cadetes, o meu não tinha, porque eu tinha formação, tinha mulher pelada, mas não tinha um armário de um colega meu. E você vai num colégio de mulheres, você não vê, pelo menos não via, cenas de homens sem roupa, não é. Mas o homem, ele é desesperado por ver o corpo da mulher. Ele eu estou falando que é a natureza. Então, a mulher inteligente tem que entender isso, e eu acho que ajudar a fazer isso.
Meu bem, se você não suporta, não vence a tentação com o seu computador aí no seu escritório, então vamos botar o computador na sala de visita? Você não quer rezar um terço comigo todo dia para que você tenha força para vencer essa tentação? Eu acho que a mulher tem que ser inteligente e não acabar empurrando o marido já para fora. Agora, é importante dizer que a pornografia também, pouco a pouco, tem pego o lado feminino também. Tem. Cada vez mais. Claro, eu sei mulheres disso. que vêm caindo na mesma coisa que antigamente era quase exclusivamente um campo masculino. Sem dúvida. Mas hoje então, tem pego. Tem a pego, vigilância sim. deve ser dos dois lados. Tem.